Olá, como é que vai, lindona? Tudo bem? 25 de fevereiro de 2026, quarta-feira, última quarta-feira do mês de fevereiro. Passou, hein? Passou rápido, pois é. E o mês de fevereiro, gente, é o mês que a gente tira para poder plasmar uma coisa boa na nossa vida financeira, né? Mas como nós já estamos entrando no mês de março, dentro de uma certa metodologia, nós podemos nós podemos plasmar coisas boas para a nossa vida mental, principalmente para aquelas pessoas que estão passando por um período de concursos, de estudos, relacionamentos com irmãos, relacionamentos com primos, relacionamentos com vizinhos. E é esse momento, mês de março, em que a gente pode focar essa área na nossa vida e plasmar coisas boas, né? Plasmar uma energia positiva, porque tudo o que se materializa inicia através da palavra, inicia através da mentalização. Então, a minha proposta é o seguinte: te ajudar através do seu mapa astrológico, verificando que energia animal existe nessa área, e lhe ajudar a plasmar algo positivo na sua vida. Eu não vou falar o que você vai plasmar, ok? Eu só vou decodificar ali a situação, esclarecendo, né? Lhe ajudando a entender o seu mapa astrológico, e é você que vai criar a sua situação. Aquilo que você quer realmente vivenciar na sua vida, tá? Então, se você tiver afim, você pode entrar em contato comigo, 011 98332 7724, 011 332 011 98332 7724, que é o WhatsApp, mas por favor, só mensagem, tá? Só mensagem, sem arquivos, tá bom? Porque nós precisamos deixar o nosso WhatsApp o mais limpo possível. Ou então através do YouTube, @SôniaSímbolos, ok? Então, entre em contato. Eu gosto de fazer o trabalho, eu prefiro fazer o trabalho pessoalmente, que eu acho que a interação é muito mais forte. A interação entre eu e a pessoa, eu acho que ela flui melhor, né? Mas fica à sua disposição, tá bom? Então, é só entrar em contato. Eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta e estou à sua disposição. Você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, o programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado. E graças a Deus que eu tenho a colaboração do bonitíssimo Euri, o fofinho. Tem uma bochechinha bem gostosa, viu? Se você vier aqui, você pergunta para ele se ele deixa pegar na bochecha dele. Eu não vou garantir nada, tá? E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato pelas redes sociais, @SôniaSímbolos. Vamos começar o nosso programa nos conectando com a veinha, né? Com a força da anciana Namburoquei de Obaluayê. Salu Bananã. Totô Baluayê, né? Energias de cura. Nós precisamos dessa energia de cura. Cura física, mental e espiritual. A bênção Nanã, a bênção à vida, o coração, a cabeça, o corpo, o espírito de todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa. Obrigada. E quando você precisar de um apoio, de um abraço, de uma veinha gostosa, entre em contato com o Nanã, né? Nanã Buroquê, acenda uma vela lilás
Entrega a ela a sua dor, a sua dúvida. Mentalize e agradeça a situação resolvida. Tenha fé e aguarde, tá? Que a coisa acontece. Bom, hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, deus alado, deus da comunicação, o deus mental. E ele está passando pelo signo de Peixes, último decanato do signo de Peixes. Palavras de poder para hoje. Eu sou um canal para mensagens esclarecedoras, mensagens de luz. Vou repetir. Eu sou um canal para mensagens esclarecedoras, mensagens de luz. Então preste atenção, você que faz aniversário hoje, dia 25 de fevereiro, ou que faz aniversário de 12 a 14 de março. Essa afirmação é para você. Principalmente, é para todos, mas é principalmente para quem faz aniversário hoje e para quem nasceu de 12 a 14 de março. Então, para que essas palavras elas tenham uma força maior, lembre-se de respirar profundamente para relaxar. Relaxar mente, relaxar corpo, tá? Antes de fazer as suas afirmações. Por quê? Porque o pensar é o início da materialização. Proferir palavras é o início da materialização. Por isso que nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente afirma, tá? É muito importante, porque é o início da materialização na nossa vida. Então procure, né, já que a gente está com Mercúrio aí numa quarta-feira, procure desprezar todas as suas ideias pré-concebidas e negativas. Quem não tem, né? E no lugar delas, coloque uma afirmação positiva para a sua vida, para aquilo que você quer vivenciar. Há possibilidade e é possível, tá? Sensibilidade é a palavra-chave. Sensibilidade para esse grau de Peixes. Apesar de que sensibilidade é uma característica inerente ao signo de Peixes, que é um signo do elemento água. Mas para esse momento especificamente, a sensibilidade ela ganha uma força maior. E quando a gente afirma, eu sou um canal para mensagens esclarecedoras, para mensagens de luz, quando nós afirmamos isso, nós abrimos o nosso canal de gentileza e compaixão. Não é legal isso? Né? Não é legal você ser gentil com você mesmo? Não é legal você ter compaixão para você mesmo? Né? Sabendo que errar todo mundo erra, porque qual é a energia que tem atrás de Peixes? Virgem, tá? E Virgem é aquela energia do elemento terra que quer tudo perfeito, tá? E que eu estou falando do signo, não estou falando de pessoas, tá? Que a perfeição tem que ser, que busca a perfeição, e tem que ser isso mesmo, tá? Agora, o que acontece é que quando a gente entra com essa energia, dependendo do nosso estado emocional, a gente não se permite errar. E, na realidade, a nossa existência aqui no planeta Terra, nós estamos aprendendo a lidar com o plano material. Então, essa questão de acerto e erro faz parte do nosso aprendizado. Então, como tem a questão virginiana por trás, dependendo da pessoa, né? Quando erra, nossa, caiu o mundo. E a própria pessoa começa, então, a se punir, porque ela não permite
não permite que haja erro, não permite que haja deslizes na própria vida. Então, essa compaixão não é aquela compaixão de, tudo bem, eu errei, todo mundo erra. Quem não erra, né? Mas afirmar isso e continuar na mesma, né? O importante é você perceber, é trazer a responsabilidade, não a culpa, tá? É trazer a responsabilidade para a sua vida, porque a partir do momento que a gente traz a responsabilidade, que é diferente de culpa, a gente toma o poder e a gente toma as rédeas sobre a nossa própria vida. Então, a gente deixa de culpar as outras pessoas pelo que está acontecendo. Quando a gente culpa as outras pessoas pelo que está acontecendo na nossa vida, a gente dá para essa pessoa aquele poder que é nosso e que é o poder necessário para controlar a própria vida, manter as rédeas da própria vida, né? Então, a partir do momento que a gente traz a responsabilidade para a nossa vida e percebe, puxa, isso aconteceu na minha vida porque eu agi de uma determinada forma, a gente vai percebendo que não, isso daí, esse comportamento eu tenho que eliminar. Eu tenho que eliminar da minha vida porque eu não quero mais passar por essa situação. E a gente vai crescendo e a gente vai saindo desse estado de sofrimento, que é aquele estado que, quando a gente erra, a gente fala, minha Nossa Senhora da Aparecida, eu errei. Eu errei. E até se pune para verificar se limpa a situação, né? Então, é trazer essa gentileza e compaixão para a gente mesmo, porque quando a gente tem gentileza e compaixão para a gente mesmo, a gente exterioriza isso. E a gente, então, pode oferecer a gentileza e compaixão para as outras pessoas, de uma forma verdadeira. Não é fachada, não é fachada. É uma energia verdadeira. Por quê? Porque eu tenho gentileza e compaixão para comigo também. E eu estou falando isso porque muitas vezes eu participo de grupos de cura, né? E a orientação é justamente essa. Olha, você também precisa de cura. Então, primeiro você. Procure estar bem, procure receber essa energia de cura para você se curar, para você entrar numa vibração mais elevada, mais efetiva e oferecer para outra pessoa uma energia de cura realmente verdadeira. Não é fachada, é verdadeira. Então, tudo começa com a gente mesmo. O Ho'oponopono é isso. Primeiro, vamos fazer o Ho'oponopono para nós. Né? Eu fazia o Ho'oponopono, mas era para os outros. Nunca me incluí. Quando eu ouvi um xamã dizendo que, olha, primeiro a gente tem que fazer o Ho'oponopono para a gente, eu falei, nossa, nunca ouvi isso. E eu fiz o Ho'oponopono primeiro para mim, eu chorei tanto, né? Então, vamos começar com a gente mesmo. Não é para aquela coisa, eu não estou boa, tá, e tudo mais, então não vou fazer nada. Não, vamos nos incluir nesse processo de cura, para que a gente possa oferecer para outra pessoa uma melhor energia. Então, se você sente gentileza e compaixão verdadeira, honesta para você mesmo, você vai oferecer essa energia para as outras pessoas de uma forma natural e verdadeira, né? Porque nada mais a gente tem que perceber que na vida nós somos espelhos um do outro. É difícil a gente achar isso, é difícil a gente aceitar isso, né? Nós somos espelhos da energia que nos circula, né? Então, a gente precisa, né? Quantas vezes até no nosso trabalho de atendimento com outra pessoa, quantas vezes não, a maior parte das vezes, chega para a gente alguém que traz uma situação que você precisa trabalhar na sua vida, né?
E a partir do momento que você trabalha aquela pessoa de uma forma honesta, você vai perceber que alguma coisa na sua vida destampou, vamos dizer assim, né? Fala, puxa vida, depois que essa pessoa chegou, depois que eu atendi essa pessoa, eu consegui ver uma determinada sombra que existe em mim. Porque nós temos várias sombras, né? Sombra é aquele nosso comportamento, aquela coisa que está na gente que a gente não consegue ver em nós. A gente vê nos outros, mas em nós a gente não vê. Por isso é que nós somos espelho um do outro, né? A gente não vê, então é uma sombra para nós. A outra pessoa até pode enxergar aquela sombra que a gente não vê, né? E nós temos várias sombras. E quantas vezes, né, quando a gente atende uma outra pessoa, você percebe, puxa vida, essa pessoa trouxe um assunto que eu preciso rever na minha vida. É fantástico isso, gente. Olha, a vida é sensacional. A vida é sensacional. Confie. Confie nos laços invisíveis. Faça suas orações logo de manhã, sabe? Determine de uma forma, não digo arrogante, sabe? Porque às vezes a gente quer determinar. Porque até outro dia eu vi uma pessoa falando que Deus era o serviçal dela. Eu falei, oh, gente, pelo amor de Deus, que é isso, né? Então, né, não é isso determinar que eu estou falando, mas é você proferir, né, uma intenção positiva para aquele dia. Intenção positiva para aquele dia, né? E aí a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Bom dia para você, viu? Bom dia que acordou agora, bom dia que está indo trabalhar, ou que está chegando em casa. Que você tenha um dia maravilhoso. Eu sou a Sônia Beth, viu? Sou terapeuta e estou à sua disposição. E hoje, dia 25 de fevereiro, né? Estamos na semana da lua crescente. A lua crescente, ela se inicia 3 dias antes da lua quarto crescente e termina 3 dias depois da lua quarto crescente. 3 mais 3, 6, com mais 1, 7. E justamente hoje é o dia da fase quarto crescente, com a lua em Gêmeos e Sol em Peixes. Então, se você olhar para o universo, se você olhar para o seu mapa astrológico, geralmente uma lua crescente, o Sol e a Lua vão estar ligados por uma linha vermelha de 90 graus. E essa linha vermelha é como se fosse a quina, né, de um quadrado. Então, indica que a posição do Sol e da Lua naquele momento cria um circuito energético muito forte. E esse circuito energético traz desafios e mudanças. É como se você chegasse na quina de um quadrado. Daí você fala, isso é bom ou ruim? Eu digo para você, depende da situação. Né? Porque às vezes a gente vê assim, a pessoa falando, ai, linha vermelha, é quadratura, é coisa ruim. Não, muitas vezes aquela mudança é necessária. Né? E que você percebe que após aquela mudança, muita coisa mudou e foi produtiva. Agora, em outras circunstâncias, não. Então, a gente sempre tem que observar o contexto. O que eu posso dizer é que uma quadratura ou uma lua crescente, ele é um momento de desafio de mudança. Agora, se é bom ou ruim, vai depender da circunstância e vai depender de como a pessoa vivencia aquilo. Né? Então, nós estamos assim, nós estamos com essa energia de lua em Gêmeos, né? Que Gêmeos é um signo do elemento ar, mental, mutável, e o Sol em Peixes, que é um signo do elemento água, emoção, mutável. Então, o que a gente pode dizer? Que
hoje há a possibilidade da gente viver um conflito entre mental e emoção. Quem que nunca passou por isso? A cabeça quer uma coisa e o coração outra, né? A cabeça quer uma coisa e a emoção quer outra. E traz aquele conflito, traz aquela coisa, né? Então a gente precisa olhar para esse conflito, né? E fazer uma mudança. Por quê? Como nós estamos na fase crescente, a fase crescente ela representa aquele impulso, aquela força da planta que, olha, conseguiu a sementinha, ela conseguiu crescer, ela está ali com flores ainda não, com folhas, e essa folha tem uma força tão grande, aquele galho ou aquele caule tem uma força tão grande que conseguiu ultrapassar a terra e está crescendo, está crescendo. Então, é uma força muito grande, né? Quantas vezes a gente não fala assim, olha, come um broto de feijão, como um broto de feiju, que é para ter força, e é isso, é broto, né? Então, essa lua crescente, ela traz essa energia de força e de impulsividade, né? Enquanto que o Sol em Peixes está passando por um momento em que ele pede disciplina. O que é que tem atrás de Peixes? É Virgem, signo de Virgem, né? Então, pede disciplina. Então, você tem de um lado impulso, aquela impulsividade, né? Um lado que é emocional, né? Mental, que é impulsividade, tal e tudo mais, e do outro lado fala calma, disciplina. Então nós precisamos olhar para esse conflito e perceber como é que nós vamos lidar com isso. No mapa astrológico é uma tensão entre a área material de um lado, a impulsividade, envolvendo situações que refletem dinheiro, e a necessidade de disciplina com nossa relação com grupos, né? Isso no mapa astrológico geral. Agora, você precisa olhar para o seu mapa astrológico e verificar qual área da sua vida você carrega a energia de Gêmeos e qual área da sua vida você carrega a energia de Peixes. E verificar se nesse momento atual você está passando por algum conflito que reflete esse movimento que eu estou dizendo agora. Impulsividade mental de um lado, né? A lua crescente na mensagem da Miranda Gray é a donzela, né? É aquela mocinha, é a adolescente, é aquela mulher ainda, aquela energia feminina que ainda não amadureceu. Então, é o adolescente, né? Então, aquela coisa do adolescente de querer conhecer, de descobrir tal e tudo mais. E a lua em Gêmeos, mental, ela tem essa impulsividade, né? Só que o Sol chega e fala, calma, disciplina, amiga, né? Disciplina. Então, dá uma olhadinha no seu mapa astrológico e verifique se você está vivenciando esse conflito em quais áreas, né? Quais áreas? Vai estar mencionado no seu mapa. Em qual área você manifesta a energia de Gêmeos e qual área você manifesta a energia de Peixes, tá? O dia hoje ainda não amanheceu, ele amanhece às 6h03, nós estamos entrando no outono, né? E com o Sol em Peixes e a Lua em Gêmeos. E Mercúrio também em Peixes, tá? Só que o Sol está no primeiro decanato e Peixes no último decanato. Há algumas modificações, algumas nuances, né? Que traz para essa energia de Peixes no primeiro e no terceiro decanato. Bom, eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Terminamos o nosso programa de hoje. Eu agradeço, Nanã, agradeço, Baluaê, agradeço a você que ouviu.
Agradeço a Euri, agradeço a Rádio Mundial e agradeço também ao programa Madrugada Astral. Até março. Beijo. Tchau.